quem sabe até caráter. Mas inclina a tua cabeça, vamos orar. Pai, te louvamos, te bendizemos e te glorificamos. Tu és o nosso Deus e Pai, o nosso Salvador e Senhor. Aquele em quem nós confiamos, esperamos de ti, Senhor, grandes coisas. Pai amado, que este seja um momento de glória para a nação moçambicana. Que este seja um momento de conversão de muitas almas para ti. Na certeza de que quando tu vieres encontrarás almas para que contigo possamos morar eternamente. Abba Pai, estenda a tua mão sobre cada detalhe do programa. Assume a tua liderança neste programa e faz valer a tua vontade tão somente. Queremos repreender todas as forças do inferno, enviá-las de volta para o abismo em nome de Jesus Cristo. Seja qual for o poder da feitiçaria, o poder dos ancestrais, os poderes familiares, não tem parte nem só neste lugar. Eu as expulso em nome de Jesus Cristo. Agora, Senhor, que o teu sangue nos cubra e nos torne invisíveis e inatacáveis diante de Satanás e todo o seu exército. Espírito Santo, vem, tu és o convidado número 1. Fica conosco e nos auxilia para a glória de Deus. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Mais uma vez, conheça a tua nação. Hoje eu quero conversar um pouco convosco acerca de início das coisas. Às vezes nós começamos as coisas e nós pensamos que está tudo bem como nós queremos começar, mas eu aprendi que se Deus não estiver no negócio, em vão é tentar fazê-lo. Ou, por outra, se Deus não guardar a casa, em vão vai vigiar o guarda. Então dá para perceber que nós precisamos de Deus todo o tempo para tudo quanto nós desejamos fazer. Eu quero ler convosco a palavra de Deus em Josué capítulo 6, versículo 26. Josué capítulo 6, versículo 26. E assim diz a palavra do Senhor. Naquele tempo, Josué os esconjurou, dizendo: Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Perdendo o seu primogênito, afundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. Aleluia! Nós encontramos aqui uma realidade crua e difícil. Eu li a Bíblia várias vezes e nunca tinha entendido exatamente o que é que Deus queria dizer com isto. Mas hoje eu percebo, quando eu volto um bocadinho para a história de Israel e tento compreender quem eram as pessoas envolvidas nisto. Aí nós vamos para 1 de Reis, capítulo 16. 1 de Reis, capítulo 16. 1 de Reis, capítulo 16. Já chegaste aí. E o versículo 34. 1 de Reis, capítulo 16, versículo 34. E assim diz a palavra do Senhor. Em seus dias, Hiel, o Betelita, edificou a Jericó. Morrendo Abirã, seu primogênito, afundou. E morrendo Segube, seu último, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Josué, filho de Nun. Aleluia! Isto é o cumprimento daquilo que a palavra de Deus anuncia em Josué capítulo 6, versículo 26. Me escuta. Quando nós recebemos uma orientação de Deus, nós ou a executamos na íntegra ou não a executamos. E tudo quanto vem de Deus vai deixar marcas naquilo que nós fizermos. Por que estou dizendo isso? Voltando para o início da história, nós encontramos Israel
escravo no Egito. E Deus, por causa da aliança que tinha com Abraão, vejam, a aliança que tinha com Abraão, tudo começou a ficar correto aí já. No princípio não havia nação específica, no princípio só havia pessoas, percebem? Que nenhuma delas completava, fazia uma nação escolhida e separada por Deus. Aí Deus retirou Abraão de Ur dos Caldeus, trouxe Abraão para uma terra que ele nem conhecia, e Abraão começou a vida com Deus. Quando ele começa a vida com Deus, ele começa a oferecer para Deus sacrifícios, começa a levantar para Deus altares. E esses altares começaram a fazer com que Deus fosse o Deus daquele povo, daquela nação, que descenderia de Abraão. Passado muitos anos, os descendentes de Abraão foram para o Egito e acabaram sendo escravos. Houve, por causa do erro de uma pessoa, uma nação inteira acabou sendo escrava. Mas como Deus nunca deixa os seus à solta, Deus nunca abandona os seus, Deus nunca deixa as coisas ficarem por aí mal feitas, mal paradas, ele pessoalmente tratou de cuidar do resgate de Israel. Deus levantou Moisés e fez com que Moisés fosse tirar o povo do Egito. Quando o povo sai do Egito em direção à sua terra, ele já vinha conhecendo muitos milagres de Deus. Muitas coisas Deus fez e Deus soltou. Deus até mostrou o caminho em que deviam seguir para entrar de volta para a terra. Me escuta bem, aquela era a terra de Israel que ficara abandonada por 430 anos. Israel estava agora de volta para recuperar o que é seu. Me escuta, há coisas que ficaram perdidas na nação moçambicana porque muitos moçambicanos migraram, deixaram ficar as coisas na mão de outras pessoas e por causa disso muita coisa se perdeu. Nós precisamos lembrar que muitos dos moçambicanos não são naturais de Moçambique. Viemos de outros países, de outras nações, de outros povos, acabamos nos enraizando na nação moçambicana e nos tornamos moçambicanos. Mas Israel estava fora da sua terra e Deus queria que eles voltassem para cuidar daquilo que era deles. E no final dos 430 anos, Israel, pela mão poderosa de Deus, foi resgatado. O povo de Israel foi tirado do Egito pela mão poderosa de Deus. Quando o povo sai, entra na sua terra. Aconteceram muitas coisas, ok? Aconteceram muitas coisas durante a caminhada. Muitos morreram, muitos ficaram no meio do caminho, outros temeram, nações inteiras foram abanadas. Havia povos que fugiam diante de Israel. Outros até procuravam fazer alianças com Israel, porque ouviam falar de grandes coisas que o Deus de Israel havia feito em relação a Israel. E eles estavam com medo que essas coisas caíssem sobre eles e as destruíssem. E quando chega a hora de Israel entrar para a sua terra e conquistar a sua terra, teve que fazer isso debaixo de batalhas. E uma das batalhas, exatamente a primeira batalha, foi em Jericó, onde Deus mandou destruir totalmente tudo. Não era para ficar nada, era para se destruir tudo. Quando esse trabalho termina, Josué deixa ficar uma palavra. Aquilo que eu chamo de palavra de julgamento. Ouve, sempre que uma palavra de julgamento fica, nada poderá alterar essa palavra se Deus
não fizer isso. Há muito poder na palavra pronunciada, seja por quem for. Mesmo por aquela pessoa que a gente acha que não tem valor nenhum. Se pronunciar uma palavra, essa palavra, enquanto não se cumprir, ai, coisas e pessoas vão chorar. Percebes? E havia essa palavra que Josué deixou ficar. Anos e anos depois, verifiquem só, depois da morte de Josué, nós entramos no livro de Reis, onde vários libertadores entraram para ajudar Israel a sair do sofrimento, a sair da opressão e dos problemas que arranjavam por causa do pecado. Outras nações se levantavam contra eles. Às vezes Israel chegava ao ponto de ficar pobre por causa dos seus inimigos. Chegamos ao livro de Reis, onde aparece Iel, um betelemita, ok? Para ir levantar a cidade de Jericó. Possivelmente, Iel não soubesse o que Josué disse em relação àquele lugar. Agora vamos voltar para a nação moçambicana. Quem eram os primitivos da nação moçambicana? Isso nós vamos ver. Já começamos a falar por alguns tempos. Ok? Quem eram os primitivos da nação moçambicana? Eram os Bantu. Moçambique oferece condições excelentes para a agricultura, para a caça. Era disso que viviam os primitivos, de caça e recoleção. Agricultura. Percebem? E Moçambique, com as suas dunas, com as suas savanas, tinha condições propícias para esse tipo de povo viver. Com as várias mudanças a nível do mundo, outros povos também quiseram conhecer outras terras, começaram as expansões, começaram as migrações e as pessoas foram se espalhando pelo mundo. Reparem uma coisa, um dos povos que veio a Moçambique, na zona de Sofala, por exemplo, são os persas sassânidas. Quem são os persas sassânidas? Ouve, eu estava a ler no livro de Antônio Rita, na história pré-colonial de Moçambique, e tem lá um nome, Hormuz. Hormuz é o deus adorado pelo zoroastrismo. Quem é Zoroastro? É ancestral dos sassânidas. Espiritualmente, quem era Zoroastro? Zoroastro, reza a história, que era fundador da magia, da astrologia e da alquimia. 3 ciências ligadas ao ocultismo. E ele era ancestral de Sansã, que deu aos persas sassânidas que vieram a Moçambique. Um dos deuses adorados era Hormuz, o grande dragão, e Anaíta, que era o espírito das águas. Agora verifiquem só, a questão do espírito das águas não é só um problema de moçambicanos. Já lá, os persas sassânidas adoravam Anaíta, espírito das águas. Tinham Hormuzd, que era o grande dragão, que era adorado. E se menciona Hormuz em Moçambique. Agora percebe uma coisa. Se menciona a presença dos persas sassânidas em Moçambique, na zona de Sofala, estamos a dizer o seguinte: eles vieram com os seus produtos para vender, porque era pelas trocas comerciais,
Eles vieram com os seus produtos para vender e vieram em troca também comprar os nossos produtos. Nas trocas comerciais acontecem as trocas culturais, acontecem as trocas religiosas, acontecem até as trocas sociais, aonde uns casam com os outros. É o caso do meu avô e a minha avó. A minha avó era descendente dos Sansânidas. O meu avô era descendente dos Chicundas. Percebem? Agora, quando estes dois se casam, que cultura é que vai ser vivida no meio deste povo? Qual é a influência que fica no meio do povo? Escuta, no tempo passado, o que é que os portugueses faziam? Eles compravam grandes terras, dominavam grandes terras, entregavam para os prazos, para os prazeiros. E aqueles prazos, aqueles prazeiros, casavam com mulheres nativas e lhes davam poder sobre a herança. É por isso que na zona centro e norte do país, onde havia muitas companhias, o poder era matrilinear. Percebem? Já é um aspecto cultural que modifica alguma coisa espiritualmente numa nação. Poder matrilinear. Pelo que nós aprendemos segundo a Bíblia, a mãe sim está em casa, cuida do seu filho, cuida da sua casa, cuida do seu esposo. Mas não é a mãe que tem a palavra na família. Ela dá a sua opinião, muito importante, ouve-se muita opinião das mulheres, porque, quem colocou Salomão no trono foi uma mulher, a rainha de Sabá era uma mulher, percebes? Há muitas mulheres que agiram e deixaram marcas abençoadíssimas na história da Bíblia. Mas o que eu estou a querer dizer é que, segundo a Bíblia, a mulher é submissa a um homem. E só há submissão a um homem que tem uma missão. Se o homem não tiver uma missão, não pode exigir submissão da mulher. A Bíblia, nesses aspectos, é muito clara em relação a tudo. E ao homem como cabeça, cabe, diante das opiniões de sua esposa ou das mulheres, tomar atitudes, tomar decisões e fazer com que o barco ande. Mas a Bíblia nos mostra que uma nação que é dirigida só por mulheres é uma nação muito amaldiçoada, porque a cabeça não funciona. Percebem? Então, há algumas coisas que nós precisamos de perceber que, quando começam a acontecer, está-nos a dar anúncios terríveis de coisas más. Eu não sou contra mulheres que dirigem, pelo contrário, uma mulher dirigente é extremamente responsável, já temos provas disso, ok? E uma mulher, quando assume uma responsabilidade, ela assume de verdade, ela faz de coração. O que eu estou a querer transmitir é, quando essa mulher abandona o seu lugar de mãe, de esposa, tudo fica perdido. Percebes? Tudo fica perdido. Pior, quando essa mulher assume o poder de liderança. Eu vou dar um exemplo. Na zona da Zambésia, quando os homens casavam, eram obrigados a ir viver na casa do sogro. Não era a menina que ia para a casa da sogra, era o menino que ia para a casa dos sogros, dos pais dela. Vivia 3, 4 anos, porque tinha que mostrar que verdadeiramente era um bom homem. Ouve, eu louvo a Deus pelos tempos em que isso acontecia, poucas mulheres sofriam, poucas mulheres eram maltratadas, porque a partir da casa dos sogros, os meninos aprendiam a lição direito, a cuidar muito bem das suas esposas.
Mas, quando a Bíblia diz, deixará homem, seu pai, sua mãe, se juntará a uma mulher, não está a dizer para ir para a casa dos sogros. Pior, um homem ir para a casa dos pais da sua esposa. É humilhante e não é saudável. O homem perde a autoridade sobre a sua casa. Percebem? E esse é o poder matrilinear. Tira a autoridade do homem. Quem decide é a mulher. Quem tem autoridade para as grandes decisões é a mulher. O homem pouco fala ou nada fala. Quando isso acontece, nós estamos diante de uma decadência espiritual muito grande. Agora, este homem, vamos voltar para o nosso assunto, e ele saiu de Belém para ir construir numa cidade onde ele presumidamente deveria saber que não devia fazer isso. Voltando para o exemplo de Moçambique, quando os sansânidas vieram, ensinaram a cultuar a quem? A Ormuz. Não nos esqueçamos que nós somos dotados de curiosidade. E a nossa curiosidade nos obriga sempre a conhecer alguma coisa a mais. Quando nós começamos a perceber que é uma maneira nova de estar, nós vamos querer perceber também o que é que essa nova maneira de estar nos induz e nos traz de novo. Conclusão. De alguma maneira, Ormuz foi adorado em Moçambique. De onde vem o culto ao espírito de leão, ao espírito das águas, ao espírito da serpente? Está a vir com os povos que vieram para Moçambique. Então, nesta troca de experiências espirituais, acabamos nos contaminando com coisas que não vinham de nós e nem eram nossas. Aí a nação moçambicana passou a ter problemas espirituais graves, gravíssimos. Gravíssimos. Nós, os netos, os bisnetos, os trisnetos, os tataranetos, nos assentamos sobre fundamentos que nem conhecemos. Somos regidos por altares que nem sabemos quem levantou. Há palavras que foram pronunciadas nesses altares que hoje são leis para a nossa vida, para a nossa nação, que derramam sangue, que matam prematuramente, que acentuam pobreza na nação, que fazem com que as mulheres prostituam, que fazem com que os homens adulterem, que nem imaginamos de onde veio isso. Porque não estamos a voltar aqui para trás e perceber que alguém deixou ficar uma lei que impedia com que as coisas acontecem de forma normal. Porque para mim, todas as coisas estão a acontecer de forma anormal na nação moçambicana. Anormal por quê? Eu não aceito de maneira nenhuma a quantidade de sangue derramado pelas guerras. Qual é o espírito que está na nação moçambicana que exige derramamento de sangue? Quem foi a pessoa que, ao morrer, pronunciou palavras que condenam Moçambique a derramar sangue todo o tempo? Há uma palavra que está a clamar pelo derramamento de sangue. Alguém morreu e disse: estão a matar a mim, mas nunca vai deixar de ser derramado sangue por causa da minha morte.
E tem que se derramar sangue, porque a palavra está de pé. A palavra foi pronunciada. Está lá, está a exigir cumprimento. Ouve, quando os imperadores de Gaza morriam, eram enterrados com uma mulher e um cão. Ok, o cão é normal, o cão vai morrer sufocado, não vai dizer nada, ok? Mas aquela mulher que estava a ser enterrada viva, quantas maldições proferiu para os descendentes daqueles monarcas? Percebam o tipo de coisas que foram ditas na nação moçambicana, que estão a fazer da nação moçambicana uma nação problemática. Oh, tu és moçambicano, estás-me a ouvir hoje. Vais dar conta que já ouviste histórias desse tipo. Oh, escreve aí nos comentários. Diz para nós. Sim, tens razão. Eu conheço também esta história que agora estou a descobrir que é um problema para a nação moçambicana. Eu vou dar um outro exemplo. Quando o Soxangan fazia suas guerras, Manicusse, quando ele fazia suas guerras, ele queimava aldeias inteiras. Os donos daquelas aldeias pronunciavam o quê? Quando eles transferiam pessoas do centro para o sul, do sul para o centro, o que aquelas pessoas que estavam a ser tiradas de suas terras para terras que eles não conheciam, para ir começar tudo de novo, diziam? Quando saíam de suas terras, o que pronunciavam naquela terra como maldição? A dor que eles carregavam dentro deles se transmitia de que forma? Isso é problema. Essa palavra não vai morrer, porque a palavra não morre até que ela se cumpra. Agora, se essa palavra está a ter cumprimento, o cumprimento dessa palavra não vai ter um fim, porque vai ser contínuo. Nos convém voltar para Deus e buscar uma solução das mãos de Deus. Aquelas pessoas que sofriam todas essas aflições, clamavam, suplicavam, amaldiçoavam. Estás a pensar que isso não fez nada? Não. É por isso que estamos como estamos. Eu vou dar um outro exemplo. Fevereiro significa morte. Fevereiro significa morte. É exatamente o mês que Gungunhana separou para fazer a cerimônia em Quaio. A cerimônia em Quaio, que era um mês inteiro, parar com tudo, ir para junto do rei e festejar o mês inteiro. Aquilo que hoje nós chamamos de férias coletivas. Meu Jesus, qual era o ritual do primeiro dia? Qual era o ritual do último dia? O que esses rituais queriam dizer? Qual é o peso desses rituais para aquilo que é Moçambique hoje? Em que nos condenam esses rituais? Tu, como moçambicano, ouve, há muitos descendentes do Império de Gaza. Possivelmente vão ser chamados a atenção para aquilo que eu estou a dizer hoje.
Outros talvez estão em direto conosco. Estão nos ouvindo. Perceba que a tua vida pode salvar muitas outras vidas de muitas maldições. Eu estive uma vez com uma família magaia na Marraquene e ele foi chamado, é descendente do Regulado, e ele foi chamado para orar no Guazamutim e fazer arrependimento pelo que aconteceu ali. Aquele dia foi um dia muito abençoado, porque era alguém do sangue que estava a fazer aquele arrependimento. Você tem sangue dos imperadores de Gaza, dos reis de Gaza. Percebe que precisa de estender a tua mão para a nação moçambicana e ajudar Moçambique a sair da condenação. Muitos dos moçambicanos não estão a imaginar que há condenações e condenações, maldições e maldições que pesam sobre a nossa vida. Nós precisamos de uma solução. E a solução está na mão das pessoas que conhecem a verdade. Das pessoas que deviam dobrar o joelho e dizer para Deus: Senhor, quando o meu avô fez estas coisas todas, eu estava com ele. Quero o teu perdão. Venderam-se escravos. Houve. A maior parte dos escravos que saíam da Zambésia iam para Cuba. Lê a história. A história conta isso. Iam para Cuba. O Brasil recebeu muitos escravos de África. Olha o comércio triangular. Agora diz uma coisa. Aqueles escravos que eram tirados de sua família, muitos deles eram os provedores da família. Aquelas famílias que ficaram desamparadas, que tipo de lamento pronunciavam? Que tipo de choro saía delas? E o que essas coisas trouxeram como maldição para a nação moçambicana? Houve, lá na ilha do Ibo, o lugar a partir do qual os escravos embarcavam, era um lugar de teste também. Eram testados ali os homens, os escravos, com chibatadas. Os que resistissem entravam no barco. Os que não resistissem e morressem eram atirados naquele lugar ali para os peixes comer. Percebem? Percebem isso? Como Deus vê isso? Naquele lugar onde aquelas vidas foram atiradas, foram lançadas, que maldição tem lá que está a clamar por justiça para toda a nação? Pensa no que te estou dizendo hoje acerca da nação moçambicana e percebe que este homem e ele, o Betelita, edificou Jericó. Ele não conhecia o que estava lá, mas estava lá a lei de que toda pessoa que tentasse levantar aquela cidade, quando colocasse a primeira pedra, o primogênito morreria. Quando colocasse os portões, o último filho morreria. Ouve, se ele construiu aquela cidade em 20 anos, ele em 20 anos destruiu toda a sua casa. Agora vê uma coisa. Há famílias onde a morte entra e de 3 em 3 meses morre alguém. De 3 em 3 meses morre alguém. Outros de 6 em 6 meses ou de todos os anos morre alguém.
Eu não sou, eu não sou daquelas que procura causa para as mortes. Mas há mortes estranhas de verdade. Espiritualmente falando, para quem cuida de libertação de pessoas, sabe bem que há mortes estranhas. Uma pessoa que fica doente, vai ao hospital, nunca tem nada, nunca acusa nada. As análises estão todas bem, os testes estão todos bem, mas a pessoa está a acabar e acaba morrendo. Percebe que isso é anormal? O que estaria por detrás dessa morte? 6 meses depois está a morrer alguém com os mesmos sinais, com os mesmos sintomas. 6 meses depois está a morrer outra pessoa com os mesmos sinais, com os mesmos sintomas. Houve. E ele viu a família acabada. Porque quando ele colocou o portão, o último filho morreu. Ele não tinha conhecimento do julgamento profético que Josué deixou ficar. Ele agiu seguindo seus instintos para encontrar um lugar melhor para se estabilizar com sua família. Não é isso que todos nós procuramos na vida. Não é isso que fez as nações e está fazendo as nações até hoje. É a busca de melhores condições de vida. A busca de melhores oportunidades. E muitas vezes vamos parar em lugares onde as melhores oportunidades que nós pensamos ter encontrado são a causa da nossa própria destruição. Moçambique, acorda. Tu estás assentado em fundamentos que te estão a destruir a cada dia. Nós vamos ensinar muito. Só estamos a começar. Só estamos a começar. Estamos a tentar puxar pela mente das pessoas em relação àquilo que é a realidade espiritual. Vamos ensinar, vamos conversar sobre de onde estamos a vir de verdade. Quem são os chopes, quem são os songas, quem são os cheuas, quem são os macenas, quem são os chuabos. Tudo isso está escrito, já existe escrito. Vamos trazer isso para a realidade espiritual, para começarmos a orar para a libertação da nação moçambicana. E tu verificarás que quando isso acontecer, muitos moçambicanos vão ascender. Eu quero te fazer ver uma coisa. Há empresas aqui em Moçambique que estavam muito bem na mão de estrangeiros. Colocou lá a mão um moçambicano, caiu na falência. Por quê? Deus te abençoe. Estou terminando com isso. Falando para ti hoje. Vai, senta, revê as tuas origens. Vais descobrir que não estás bem. Vais descobrir que precisas de clamar pela nação moçambicana de uma outra maneira. Vais saber que se não orares, nunca verás a face de Deus, nunca entrarás para o céu. Que Deus te abençoe. Inclina a tua cabeça. Vamos orar. Não te esqueças de dar o teu like aí e de compartilhar com muitas pessoas acerca do que estás a ouvir hoje. Pai, nós te exaltamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos. Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Senhor e o nosso Salvador. Aquele em quem nós confiamos, cremos e esperamos. Senhor, que esta palavra de hoje possa falar profundamente no coração dos moçambicanos. Que esta palavra, Senhor, possa correr e que muitos moçambicanos a ouçam para juntos orarmos pela nossa nação. Queremos um Moçambique abençoadíssimo
E nós soubemos, ó Pai, que podemos mudar a nação moçambicana. Lembra-te, Senhor, de tudo quanto queres fazer nesta nação e faz para a glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus e te agradecemos. Amém. Deus te abençoe. Até a próxima quarta-feira, às 23 horas. Aparentemente parece que o mal está prosperando. Engano. Ainda que prospere aqui na terra, o Salmo 33 diz que não vale a pena invejar isso, porque no final dos tempos ele vai sofrer. Então tudo que o mal vai conquistar aqui na terra é para a sua própria destruição no final dos tempos, porque o inferno vai engolir, nem lembranças dele vai ficar. Perceberam? Então vale a pena ficar no grupo dos bons e fazer o bem. Acompanhe a nossa programação e fique parte de cada detalhe do seu programa favorito. Quarta-feira, 21 horas, conhece a tua nação do jeito como nunca vi. Com a mestre Dorcas no programa Conhece a tua nação. Quinta-feira, 18 horas é contada histórias de mulheres guerreiras, o dia dessas mulheres e o sucesso delas. Sábado à tarde, relaxa na conversa do Bom Papo Cristão, pelas 15 horas ao lado de Naomi e Keslani Monteiro. E domingo começa o dia com culto de adoração, louvor e libertação a partir das 10 horas. Termina o dia com histórias de superação, cura e libertação no teu programa Domingo do Testemunho a partir das 18 horas. Audio Jungle. Audio Jungle. 2022 é na Elgemula TV. Acompanhe a nossa programação e fique parte de cada detalhe do seu programa favorito. Quarta-feira, 21 horas, conhece a tua nação do jeito como nunca vi. Com a mestre Dorcas no programa Conhece a tua nação.
18 horas é contada histórias de mulheres guerreiras